Como seria resolver uma equação algébrica do segundo grau no período da Idade Média, onde o papel era alguma coisa bastante escassa e a utilização de um lenço dobrado em 4 partes era um mecanismo que se utilizava como se fosse uma espécie de um ábaco, um computador analógico que permitia às pessoas, os usuários da equação de segundo grau, e aqui pouco importa para que serve a equação de segundo grau, eu posso dizer para você que serve para um monte de coisas super importantes, mas vamos nos restringir a como se resolve uma equação do segundo grau, tendo como característica esse lenço dobrado em 4 pedaços, onde se revela essa parte oculta da equação algébrica, o que eles chamavam literalmente de álgebra. Então, por exemplo, observe, eu tenho aqui x² mais 10x igual a 39. Eu gostaria de resolver essa equação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esses 3 pedaços, essas 3 partes da equação, 1, 2, 3, em 4 pedaços. Assim, a parte do x é dividida em 2 outros pedaços, como, por exemplo, x² mais 5x mais 5x, isto aqui igual a 39. Caso aqui fosse 8x, então eu colocaria 4x e 4x, tornando 4 pedaços a equação. Se fosse 5x, 2,5x mais 2,5x. Enfim, o termo que está multiplicado pela variável x, que é a parte incógnita, é dividida simplesmente em 2 pedaços, para que a equação tenha 4 pedaços e consiga ser introduzida, associada a um quadrado dividido nos seus 4 respectivos pedaços, funcionando como se fosse esse tal de lenço dobrado em pedaços. Observe, aqui eu tenho esses 4 pedaços, chamo esse elemento aqui de x, esse elemento aqui de 5, aqui x e aqui 5. Caso fosse x² mais 8x igual a alguma coisa, aqui seria 4x e 4x. 4 e 4. Observe agora a área dessa figura geométrica. Eu tenho x², que é x vezes x. Essa área vale 5. Esse comprimento vale x. Portanto, esta areazinha valeria 5x. Enquanto essa outra aqui, simétrica, perceba 5 e aqui x, também 5x. Falta agora apenas a área desse fragmento, que vale 5 por 5, ou seja, isso aqui vale 25. Vamos transferir agora para o outro quadrado, como se fosse esse lenço dobrado em 4 partes. Veja, esse pedaço aqui continua 25, enquanto este L, que eu retomo aqui, x² mais 5x mais 5x, ele vale quanto? 39. Portanto, isso aqui é 39. Assim, quanto vale esse comprimento? Esse comprimento é simplesmente x mais 5, enquanto esse comprimento na vertical continua sendo x mais 5. Assim pensa, quanto vale a área dessa figura geométrica, desse quadrado? Esta área é 25 mais 39, que resulta em 64. Portanto, esta área vale 64. Se essa área vale 64, significa que esse lado aqui vale 8. Esse lado aqui vale 8, porque 8 vezes 8 resulta em 64, onde eu escrevo que isso aqui é raiz quadrada de 64, e aqui raiz quadrada de 64. Portanto, se aqui vale 8 e aqui é x mais 5, portanto o x só pode valer o número 3, ou seja, 3², 9, mais 3 vezes 10, 30, 30 mais 9, 39. É a solução positiva dessa equação do segundo grau.
Caso você queira encontrar a solução negativa, nós temos que lembrar uma propriedade importante da matemática, que é menos vezes menos resulta em mais. Portanto, a raiz de 64, se eu introduzir ela sendo mais ou menos, aqui mais ou menos, já que 8 vezes 8 é 64, e menos 8 vezes menos 8 continua sendo 64. Assim, perceba, eu teria aqui x mais 5 igual a menos 8 também. Portanto, x seria menos 13. Ou seja, menos 13 ao quadrado, que vai dar um valor positivo, somado com 130 negativo, 39 igual a 39, solução completa da equação. Ou seja, a solução completa da equação é simplesmente o número 3 e o número menos 13. Vamos fazer uma outra solução. Para isso, eu simplesmente vou repor a solução utilizando a mesma figura, o mesmo processo, como se fosse uma máquina de solução de equações algébricas do segundo grau. Então veja, o que eu teria de apagar? Teria de apagar nesse lenço, apagar o 5, apagar 5, 25, apagar aqui, apagaria esse aqui também, e simplesmente deixaria aqui mais ou menos, pronto. Agora basta substituir por uma outra equação, e você vai ver que é o mesmo processo de solução. Então veja, que tal? Apago, e ficaria assim, x ao quadrado mais 8x igual a 65. Uma equação com 3 termos. Vamos passar para 4 termos. Para casar no lenço, dobrado em 4 partes, ou no quadrado, como queira, né? Dividido nos seus pedaços. Assim, aquele 8x, eu vou dividir em 2 pedaços, 4x e 4x. Ou seja, x quadrado mais 4x mais 4x igual a 65. Uma vez feito isso, vamos para o lenço, dobrado em 4 partes. Ou seja, x, aqui seria 4 e aqui seria 4. Portanto, x vezes x quadrado. Esse comprimento vale 4. Aqui vale x. Portanto, aqui 4x. Né? Aqui exatamente a mesma coisa. 4. E aqui x. Portanto, 4x. Só que aqui muda. Já que aqui vale 4, isto aqui é 16. Que eu passo para cá, 16. Assim, esse L, o L, que você está vendo aqui, x quadrado, 4x mais 4x, 65. Então, este L vale 65. 65 e 16, 81. Portanto, se a área desse quadrado é 81, este lado é o radix quadratum 81. Ou seja, mais ou menos 81, mais ou menos 81. Já que mais com mais é mais e menos com menos é mais. A solução positiva é simplesmente direta, porque isso aqui vale 9. Né? Isso aqui vale 9. Aqui é x mais 4 e aqui é x mais 4. O primeiro x vale 5. Então, x1, que é a primeira solução, eu tenho como sendo igual a 5. Ou seja, 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 8, 40. 40 mais 25, 65. É a solução positiva da equação de segundo grau. Veja agora a solução negativa. Se também você estiver interessado na solução negativa, então nós teríamos x mais 4 igual. Aqui seria menos 9 e aqui seria menos 9, já que menos com menos é mais. Então x mais 4 igual a menos 9, x seria
menos 13, que é a solução segunda, ou seja, a solução negativa, já que menos 13 elevado ao quadrado multiplicado por 8, o menos 13 somado, resulta literalmente em 65, que é uma técnica muito interessante de como se resolve essa coisa tão importante que é a equação do segundo grau. Agora, a fórmula clássica, dita fórmula de Bhaskara, homenagem ao Bhaskara, ao indiano Bhaskara, né, tem uma representatividade do ponto de vista geométrico, em termos do trabalho de Al-Khwarizm, né, que está sendo citado aqui no início da lousa com o título de álgebra. E nós podemos generalizar essa solução, né, essa que aparece nos livros didáticos, com muita simplicidade, fazendo exatamente isso aqui. Quer ver? Observe. Observe. Um elemento genérico, uma equação de segundo grau genérica. Como que nós poderíamos resolvê-la utilizando essa estrutura? Eu tenho genericamente ax² mais bx mais c igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau completa, seja ela qual for. Todas se encaixam nesta formulinha clássica. Primeira coisa, vamos isolar o x². Assim, eu faria ax² mais bx igual a menos c. Próximo passo, divido tudo pela letra A, partindo do pressuposto que esse A, obviamente, seja diferente de zero. Então eu teria x² b dividido por a, x, igual a menos c sobre a. Eu dividi os dois lados pela letra A, diferente de zero, obviamente. Assim, mantenho o termo central dividido em duas partes, como a gente viu exatamente nos exemplos anteriores. Então nós teremos x² mais b sobre 2ax mais b sobre 2ax. Se eu somar esses dois pedaços, eu obtenho b sobre ax. E isto aqui é literalmente igual a menos c sobre a. Uma vez introduzido isso, vamos ao lenço dobrado em 4 partes. Vamos ver como que ele se processa, né? Tá aqui a figura geométrica do lenço dividido em 4 pedaços. Portanto, esse pedaço vale x, esse pedaço vale b sobre 2a. Aqui exatamente a mesma coisa, x, e aqui é b sobre 2a. Assim, eu vou calcular as áreas de cada um desses fragmentos, né? Sendo que aqui ficaria x ao quadrado, já que x vezes x². Esse outro pedaço, b sobre 2a vezes x, e aqui b sobre 2a vezes x, b sobre 2a, x. Portanto, perceba que este L é exatamente o primeiro pedaço da equação, o lado esquerdo. Mas eu termino, eu complemento. Esse pedaço é b sobre 2a e esse pedaço é b sobre 2a. A multiplicação desses dois termos resultaria em b² 4a ao quadrado. Assim, eu complemento o L, já que o L está aqui, com aquilo que ele vale, que seria exatamente, está aqui o primeiro termo, x², b sobre 2ax está aqui, e o outro b sobre 2ax está aqui. Portanto, esse L valeria menos c sobre a. Simplesmente apago aqui, e introduzo como sendo aqui menos b, menos c sobre a. Assim, basta fazer agora uma conta literal desses objetos para substituir esta área por essa associação meriológica dessas letras que se encaixam algebricamente. Como, por exemplo, colocaria aqui b² 4a ao quadrado menos c sobre a. Para juntar esses dois termos,
o denominador teria de ficar igual. Então, por que não multiplicar aqui por 4A e multiplicar aqui por 4A? Uma vez fazendo isso aí, a soma dessas duas parcelas, que corresponde à soma dessas duas áreas, teria como resultado, que eu vou colocar aqui, ah lá, que coisa interessante, tá aqui, embaixo eu tenho 4A ao quadrado, e em cima, B2 menos 4AC. Assim, apago isso aqui, esse rascunho, e o que eu sei? Que esta área tem como resultado a multiplicação dos dois dos seus lados. Quais lados? Este lado e este lado. Ou seja, isto aqui é o radix quadratum, é o lado do quadrado cuja área é esse termo. Então, por que não escrever que x mais b sobre 2a, x mais b sobre 2a, é o lado do quadrado de área B2 menos 4AC por 4 ao quadrado. Isto é, x mais b sobre 2a é igual a raiz quadrada, tá lá, raiz quadrada de B2 menos 4AC dividido por 4a ao quadrado. Caso você queira obter também a solução negativa, então basta você substituir aqui mais, menos, como a gente já viu antes, que tanto faz a solução positiva como a solução negativa, uma vez que menos com menos é mais, e mais com mais é mais. Assim, eu teria x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC dividido embaixo pela raiz quadrada de 4a quadrado, que seria simplesmente 2a, já que 2a vezes 2a resulta em 4a ao quadrado. E, finalmente, a solução se obtém do tal da fórmula do Bhaskara, que é homenagem, né, a esse indiano, mas na verdade esses termos, esses objetos matemáticos, né, já há muito menos tempo na história já era absolutamente conhecido, né, dentro do pragmatismo de soluções dessas equações algébricas, né, mas tudo bem, então nós podemos dizer, por uma questão de homenagem, né, que seria uma forma de Bhaskara ou uma forma de algoarismo nesse conceito clássico de álgebra, de achar através do quadrado reposto esse número desconhecido, literalmente. Então eu teria aqui, para finalizar, x é igual, passando para o outro lado, menos b sobre 2a, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac por 2a. Ou, finalmente, se escreve x, deixa os 2a embaixo, menos b, mais ou menos, raiz quadrada, b2 menos 4ac, que é a fórmula clássica atribuída ao Bhaskara nos livros do segundo grau, do colegial, que as pessoas resolvem essas equações de segundo grau. Mas o mais importante é saber que todas essas soluções, né, tem todo um pragmatismo associado às aplicações dessas equações, e o porquê essas equações são feitas, porque nos interessa resolver isso aí, é isso que é muito importante em matemática. E esses mecanismos práticos, essas analogias mecânicas, nós temos aqui uma série de equipamentos que mostram isso aí, como eram feitos rigorosamente nesse período da Idade Média, aqui no Museu da Matemática, no Museu Prandiano. Muito obrigado.